Senhores, lhes direi sobre o inimigo agora, que é a sua versão que nunca falha. É a sua versão mais compendiosa, a sua versão mais potente, mais veraz, mais capaz, mais corajosa. E é um personagem que você cria internamente, o inimigo. Eu chamo também do ideal, né? A pessoa tem o ideal interno e a pessoa, ela, por meio do contato com os admiráveis, ela constrói esse ideal, constrói esse inimigo e por meio de exercício de imaginação esse inimigo vai se tornando cada vez mais real e você vai ter um adversário na sua mente para competir com, porque a maior parte das pessoas, como vieram de circunstâncias muito diferentes, elas não podem ser uma competição real para você. Se você acha que vai competir com o Chris Bumstead, que vai competir com Jordan Peterson, eles vieram de outros locais, outras circunstâncias, ou mesmo seu vizinho também veio de outras circunstâncias. Tá? Então o essencial é você ter uma competição que partiu do mesmo ponto. E só há uma, que é você mesmo. Sem se esquecer que a competição com o outro, ela traz sim os seus benefícios. Você tem dopamina de ganhar a corrida do Joãozinho, ou de você levantar mais um supino que o fulano. Mas a minha ideia, ela é mais profunda que isso. É você conseguir criar na sua mente um figurão mais próximo do real possível, para você se motivar também a agir melhor. Porque você vê a que lugar você pode ir e, se for como o que eu enxergo, é bem alto. Só que para isso você precisa agir da maneira como ele agiria. Se aconselhar com ele. Você pode conversar com ele. Você tem que olhar as ações dele. E com isso você tem que agir da mesma maneira. Então, o inimigo é a sua versão que nunca falha, que acorda sempre no mesmo horário todo dia, que come no mesmo horário todo dia. Disciplina militar absoluta, inquestionável, a disciplina dele. E ele também não questiona, porque ele executa. Falando do meu, é claro. É o sábio equânime dos estoicos. É o cidadão que vai lá e faz independentemente. Ele, sob a circunstância mais difícil, ele vai lá e faz. Então a gente parte daí. Vou chamar aqui o inimigo. Eu costumava usar muito o termo ideal. E eu vou usar o termo inimigo agora, primeiro por influências. Em português usa-se o artigo definido, tá? O inimigo. E tem outra, é a questão de o mundo é competição. A vida testa você a cada instante. A cada instante você pode agir da melhor maneira possível, ou você pode agir da pior maneira possível. Então você há de ver a vida como ela é, que é guerra, que é competição, é você contra você mesmo. Você poderia hoje estar fazendo o seu melhor dia e se lembrar no futuro como um dia referência, o dia em que você até poder-se-ia dizer, superou o inimigo. E você quebrou suas próprias expectativas, você se surpreendeu consigo mesmo, o que é algo difícil de acontecer, mas vale a pena esforçar-se para tal. O cidadão vai lá e começa a correr sem algum tipo de meta, sem algum tipo de limitação, e a pessoa vai e corre mais do que já havia corrido antes. Ela consegue ficar na academia por mais tempo que já havia ficado antes, com qualidade também, não só tempo. Então, falemos do inimigo agora. Então, o inimigo é o competidor real. Tá? Então, o que eu farei agora é um exercício de caracterizá-lo, apenas para ilustrar o ponto que eu havia colocado de quanto mais você dá características ao inimigo, mais real ele se torna na sua mente. E com isso fica mais fácil de você enxergá-lo, comparar-se com ele e aí melhorar suas ações. Ser cobrado internamente. Você está dando com isso alimento para sua consciência te direcionar para o caminho certo e te cobrar quando fizer errado. Então o primeiro ponto para mim, sinceridade e disciplina.
O inimigo não se esconde da realidade. Você suspeita que tua mulher esteja te traindo. Você é sincero consigo mesmo, você não esconde. Você chega pra si e fala, tá, eu desconfio que ela esteja. Desconfiar não quer dizer ser. Mas se você não é sincero consigo mesmo, você vai esconder essa informação de si e vai jogar pra depois algo que poderia ser terminado no momento. Terminado tanto num sentido de você esclarecer essa sua dúvida por meio da conversa, por meio da análise da situação, investigação, aí tudo balizado por não ser uma pessoa paranoica, não ser uma pessoa que não é admirável. Né? Então, é balizado pela admirabilidade. Tá? Então, o que um admirável faria diante de uma traição? Você vai lá e imita. O que o inimigo faria se fosse traído? Você pensa a respeito disso. Tá, o inimigo diante da traição sairia como um cavaleiro, com o queixo erguido, porque quem traiu foi ele? Não, foi ela. Então, ele chega e fala, I'm sorry it's come down to this. There's so much about you that I'm gonna miss. But it's okay, baby. If I hurry, I can still make Cheyenne. É um... Lamento que tenha acontecido isso. Tá? Tem muito de ti que eu me lembrarei. Mas tá tudo bem. Se eu me apressar, eu consigo gravar meu vídeo e depois comer no horário certo, que eu contei os macros, e dormir no horário certo, e comer no horário certo, e tratar bem quem merece ser tratado bem. E, é claro, nunca mais te enviar uma mensagem. Tudo isso aí é o inimigo. O inimigo, ele... Pra você ver, o inimigo não é a pessoa que vai lutar com você. Ele vai ser o inimigo do conforto. Então, no fundo, ele é teu amigo. Mas ele é o inimigo porque ele é melhor que você. Ele tem mais massa muscular que eu. Ele é mais bem articulado do que eu. Ele é mais disciplinado do que eu. Ele não fica se enrolando na hora de fazer a ação. Ele vai e faz a ação. Porque ele é disciplinado. Ele não tem o auto-engano típico da pessoa que fica ali faltando a sinceridade. Ele vê a situação ruim. Situação que ele poderia ser sincero consigo mesmo. Ele vai e não é. Fala, pô, esse amigo e talvez não seja um amigo. Tipo, essa ação dele aqui, ela não condiz com um amigo. Mas aí você releva. Ah, mas deve ter sido um dia ruim. Ao invés de ir lá e conversar. Que é a ação mais dura, mais difícil. Que pode gerar faíscas. Então, o inimigo, ele sempre é muito sincero consigo mesmo. Ele não se enganará. Ele não entrará no auto-engano porque ele sabe que o caminho é a sinceridade. E o caminho também é a disciplina. É você, independentemente da sensação que vier, independentemente da circunstância, independentemente da chuva ou do sol, ele faz o que há de ser feito. É o mistério de homem dele. Então, essa questão para mim é base do inimigo. Mas eu posso colocar ações concretas. Quer dizer, o que mais o inimigo tem? Sábio equânime. Sábio equânime. Existe um termo grego que é apatheia. Não sei onde tem acento. A apatheia é um termo do estoicismo, que é de um cidadão que ele aceita incondicionalmente tudo. Então, o meu inimigo, diante da morte de alguém, ele aceita essa morte. Ele vai ter o sentimento do luto, o sentimento... Todos os sentimentos que uma pessoa normal tem, ele tem também. Ele não é um robô, ele é um ser humano. Mas a postura dele diante do fato da morte é de aceitação. Não é o tipo de pessoa que vai ficar falando por que aconteceu comigo, que vai ficar revoltado com o Pai Celestial, nada disso. Ele já viu muita coisa na trajetória dele. O inimigo, ele tem uma bagagem. Então ele não se surpreende com os fatos da vida. Ele sabe que a vida é finita, ele aceitou já a morte, ele aceita as tragédias, aceita o mal do ser humano, ele aceita a traição, inclusive. Claro, mas ele se porta de maneira a não baixar a guarda. Então ele é um sábio equânime. Ele se mantém feliz, e feliz não é sorrisinho.
falso. Não é gratidão sem correspondência com a realidade. Não é palavra para fora. É ele olhar, ele respirar fundo, prestar atenção na realidade, ao invés de projetar o que ele quer, ele presta atenção na realidade e a realidade diz para ele o que é. E ele aceita o que é a realidade. Então, sábio equânime é um estado de... Então, apatia e apatia não são a mesma coisa. Porque a apatia tem um quê de negativo, é uma indiferença. E não, o sábio equânime ele é interessado. Ele gosta do que vê. Ele só não é daqueles que vão reagir de maneira estática, no sentido de um êxtase muito grande, e também não no sentido dramático da coisa. Ele é uma pessoa estável que aprecia. Então, a equanimidade não é uma apatia. A apatia é típica de pessoa com depressão crônica, sabe? A equanimidade é típica de uma pessoa madura, de uma pessoa que já viu muito, que sabe que a vida é capaz de causar numa pessoa e aceita isso. E ela vê cada circunstância da vida como um teste. E como se portar diante dessa circunstância como um teste. E ela pode passar, se tiver a boa postura, equânime, postura madura, a postura de aceitação incondicional do que não pode ser modificado. E a pessoa ela pode também falhar esse teste. Se ela for imatura, se ela é traída e começa a xingar a garota, baixo nível. Pra quê? Manter o nível elevado. Você tem que ter o foco na sua missão. E se for lá o amigo fez algo de errado também, mantenha o nível. Nem que seja para dar porrada no cara. Eu não estou dizendo que você não possa escalar para colocar... Fisicalidade é um termo em inglês, né? Physicality. Para conflito físico. Né? Dar porrada, lutar, brigar. Não é que não possa. Mas isso há de ser feito de uma maneira honrada. Não é dar porrada por trás. É tudo alinhado com o admirável. Tudo. É uma das bases aí, né? O inimigo, então, colocar é redundante, mas é importante que ele é admirável. Sem dúvidas, admirável. Ele exala a boa energia. Ele tem presença, as pessoas olham quando ele chega. Ele tem os ombros largos, ele não tem medo de falar no bom tom. Ele presta atenção. Ele sabe que a pessoa mais inteligente do mundo ainda tem muito a aprender. O mais sábio tem muito a aprender. Então ele ouve também. Ele é um tipo de pessoa que é respeitosa, é conhecido por ser educado, é conhecido por ser uma pessoa altamente capaz, mas ele consegue conciliar toda essa grandiosidade com uma vida social. Sabe? O admirável é o que inspira mudança. Mas ele inspira mudança, alguns pela inveja, mas aí é mais com o invejoso do que com ele mesmo. Mas o admirável, nesse caso, ele aconselha. Então a pessoa chega a ele e pergunta alguma coisa, ele diz a pessoa o que ele acha, ele dá o tempo dele para o outro também. Então ele sabe, mas ele sabe o seu lugar. Então colocar algo que é meio polêmico, mas o inimigo tem ego, cara. Tem ego. Ego é um termo complicadíssimo, sendo mais simples, sabe? Ego no sentido de ele sabe o valor que tem. Ele não diz que as pessoas são todas iguais porque não são. Ele tem a construção dele e ele, por ter as ações realizadas exatamente da maneira como ele planejou, a confiança dele é além de qualquer outro. Então, ele se verá naturalmente como uma pessoa superior. Mas quando eu falo superior, é superior às versões de si mesmo. O ego é muito mais uma luta interna do que propriamente externa. Então, ter ego não quer dizer destratar o outro. Não quer dizer não cumprimentar as pessoas. O ter o ego, ele sabe do valor que tem. Ele sabe que é a melhor versão de si mesmo. Então ele valoriza o próprio tempo, ele sabe que é construção, ele sabe que o apedeuta típico não tem construção, ele sabe que a atenção dele tem um valor muito maior do que a maior parte das pessoas, porque o tempo dele é cronometrado, é o cara que não tira o olho do relógio,
Porque daqui a pouco ele já tem outra obrigação e outra obrigação. E no final do dia ele contempla tudo isso, vendo o pôr do sol, aceita as tragédias da vida e olha para tudo e fala: tudo é bom, sabe? É a ordem cósmica ali. Ele está fazendo o seu papel, ele está orgulhando os pais, ele está orgulhando ele está fazendo jus à graça da vida. Muita gente que vive aí, a pessoa sobrevive. A pessoa é um carro no ponto neutro na descida. Ela deixa a vida levar. Pessoa com construção não é assim. E o inimigo, sem dúvidas, não é assim. Maneira mais prática aqui. E aí cada um tem que fazer sua lista imensa. Dá exemplo. Academia todo dia. Todos os dias. Sem fraquejar. O inimigo, ele é impetuoso. O inimigo, ele treina com dor, sem dor. Tanto faz pra ele. Porque existe a obrigação e existe a circunstância. Ele pega a obrigação dele e executa. Então, academia todos os dias. Alimentação também disciplinada. É que esses são detalhes, assim. Eu vou colocar algumas atividades até maiores. Mas o meu inimigo não tira prazer. Ele faz o contrário. Se a pessoa normal fala: eu vou comer isso porque é gostoso, ele fala: não, eu não vou comer isso porque eu gosto mais. O meu inimigo, ele come exatamente o que ele não gosta. Mas é saudável, é o melhor pra ele. Então assim, vou comer fígado cozido na água com jiló. Ele vai, rúcula, come, sabe? E assim, e dá risada no final, por quê? Porque ele fez algo que ele não queria fazer. Ele superou esses desejos, essas pulsões que são coisas de criança. Então o inimigo, ele é adulto. Na alimentação, na academia também. Ele pensa, na hora de chegar aquele agachamento livre, não quero fazer. Então eu vou fazer justamente esse. Chega o exercício que ele não gosta. Ele fala: não vou fazer drop set bem na extensora. Nossa, vai arder. Aí então você vai fazer justamente agora. Agora você vai fazer esse. Sabe? Ele busca o que causa desconforto e executa justamente isso. Então o inimigo é casca grossa, é exemplar, é admirável. É o tipo de pessoa que não se sente desconfortável com ninguém. Assim. Ele gera autoconsciência nos outros. Então o inimigo, ele vou colocar, gera autoconsciência. Ciência. Dá pra fazer uma lista imensa aqui. Mas eu falei, ele busca desconforto. E aqui já está ligado à sinceridade também e disciplina. Tá? Os dois são interconectados. Porque a verdade, aquelas verdades que você menos quer ouvir, são essas que você tem que buscar mais. In sterquilini is invenitur. Na sujeira será encontrado. Uma frase alquímica. E se você não sabe o que fazer, se você está aí ao léu, busque desconforto. Busque aquelas verdades que você não quer ouvir. Vá para um canto silencioso. Fique sozinho. Fique triste. Fique entediado. Talvez esteja aí a resposta. Eu falo de cátedra. Eu sou muito grato pelo meu pouco uso de rede social, especialmente na época da pandemia e tal, que eu sinto que me ajudou muito a inspecionar o interior, a introspectar. E a me introverter, eu ouso dizer, especialmente antes da profissão docente, que aí eu me extroverti um pouco mais, né? Eu verti, ou seja, eu me voltei para fora um pouco, por isso o extra ali. Mas é muito importante, mesmo para a pessoa que quer estar bem integrada socialmente, ou seja, a pessoa não causa estranhamento nas interações, essa pessoa, ela realizar exercícios de introspecção. Podem ser exercícios, como eu já havia citado, a pessoa faz meia hora de sinceridade, o inimigo não tem medo, mas o inimigo, ele não vai usar como desculpa uma situação difícil,
para buscar conforto. Ele olha para a situação difícil e fala: há muitos desafios na vida e eu sei que é no final desse desafio, no final dessa situação traumática, que eu me tornarei uma pessoa mais admirável, que eu subirei um degrau na escala de masculinidade, me tornarei um homem mais capaz de lidar com as adversidades da vida. Porque quando você passou por uma situação, ela serve de modelo para a próxima vez que você for passar por uma situação parecida. Mas isso só vale mesmo se você for o tipo de pessoa que não se esconde da verdade. Porque lá no passado você tem um tesouro. Tesouro quase inesgotável. E eu falo como uma pessoa que escreveu muito sobre o passado. Eu sei que eu tenho mais para aprender. Mas quando eu falo muito, eu não estou exagerando. Eu fiz as pazes com muitas das minhas ações do passado. E não só isso. Eu integrei muito dessa experiência. Porque eu desenvolvi modelos com base no passado. E esses modelos são aplicados no presente. Então, isso para mim é integrar o passado. Você se concilia, você sepulta o passado, sepulta com honras. Não é aquele, eu quero me esquecer, coloca o esqueleto no sótão. Não. Vamos fazer uma tumba, vamos fazer uma coisa bonita, sabe? Um caixão bonito, sextavado ali, faz, sabe? Madeira nobre, você faz o sepultamento digno. E aí, naturalmente, o cérebro é assim. Quando você se concilia com essa memória, que antes te causava emoção, você sepulta, dificilmente ela volta. E quando volta, é uma história a mais para contar. As boas conversas são conversas em que uma pessoa sabe contar bem uma história e a outra está prestando atenção, porque ela está honrando a presença de quem está contando a história. E a pessoa que está contando a história nota. E o inimigo, ele sabe contar muito bem histórias, mas ele também sabe ouvir muito bem as histórias. Então tem os dois lados, cara. Muita gente acha que o inimigo, o cara bom, ele ignora todo mundo, sabe? Ele tá morando em cima da montanha. E eu vejo os dois lados da situação. Para mim, o inimigo, ele sabe tanto do seu valor que ele não precisa ficar provando o seu valor. Ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele é o cara. Então ele olha assim para alguém, vamos supor que chegue alguém e fique tentando impressioná-lo. Não, mas eu treino de tal jeito, não sei o que, o inimigo fica olhando, assim, o inimigo até ouve. Mas aí, dependendo da admirabilidade da pessoa, o inimigo não vai dar tanta atenção. Aí é situação a situação. Mas ele não vai começar a tentar provar pro cidadão que ele está certo ou não. Chega o parente e fala pra ele, lá você tem que comer de tal jeito. Assim, ele vai olhar, muito obrigado pela dica. E ele segue fazendo exatamente o que estava fazendo porque ele tem um propósito. E todas as ações do inimigo têm um propósito por trás, todas. Nada é por acaso. A gesticulação do inimigo é calculada. O modo como o inimigo anda é calculado. O olhar do inimigo é calculado. Tudo. Ele usa a sua inteligência de maneira calculada. Ele não vai ficar preocupado com a notícia. Porque ele nem vê noticiário. Esse é o primeiro ponto. Mas a pessoa chega com uma informação que ele não controla. Essa informação vai embora rapidamente. Porque ele é admirável. E o inimigo... Fechar isso, eu farei rapidamente, posso fazer uma segunda parte. O inimigo, além de todo esse propósito, essa intencionalidade, eu vou colocar junto com a noção de equânime, vou colocar inabalável. O inabalável eu vou colocar, tem entre parênteses aqui, paciente, pacientíssimo. Ele é pacientíssimo, mas não engole sapo. Isso dá pra eu discutir. Primeiro, inabalável, que veio do unshakable, do inglês. Inabalável é situação ruim acontece com você. Você aceita a situação ruim. No momento de conversar e interagir com os outros, é como se não houvesse acontecido nada. As pessoas não veem, você não transparece. Você não se abala com o que acontece. Por mais que a sua sensação interna seja de morte,
de pensar em coisa ruim, mas você é inabalável. O inimigo é inabalável. A noção de pacientíssimo, quer dizer, o mais paciente, não quer dizer você se sujeita a situações mais horríveis e fica lá parado gastando sua atenção à toa, sua energia, que poderia ser usada de outra maneira. O inimigo não fica aumentando a entropia do universo à toa. Então, a paciência serve para situações inescapáveis. Por exemplo, fila. Ele é o último que vai reclamar de uma fila. Ele aceita a fila, incondicionalmente. E é isso. Já que ele vai ter que pegar a fila, então ele não vai soltar uma reclamação. Ele vai apreciar aquela situação, vai aproveitar e vai dar algum jeito para melhorar. Igual o ônibus. Eu vejo gente reclamando de ônibus cheio. Cara, o inimigo, no ônibus cheio, ele vai achar alguém para conversar e se duvidar sai com um número. Tá? É assim. O inimigo pode ir até além de só achar o número. Mas ele se aproveita de situações que para os outros são situações intrinsecamente negativas. Por meio da sua paciência infinita e inesgotável, que vem de todo um amor próprio gerado, esse auto-amor, que foi cultivado por meio das boas ações, porque ele é sincero consigo mesmo, ele sabe de suas falhas, ele é tão disciplinado que ele causa orgulho a si mesmo. Imagine todo dia assim, vai acumulando, vai gerando confiança, vai gerando autorrespeito, sabe? As pessoas à sua volta também te respeitam mais, né? Então o inimigo ele é respeitadíssimo, porque a palavra dele ela pode ser escrita em rocha, porque se ele falou, ele faz. O inimigo ele não tem essa. Ele vai e faz. Então tudo isso leva-o a se tornar uma pessoa que qualquer circunstância. Chega uma garota pra ele, ele tá apaixonado, o inimigo. O inimigo se apaixona, ele é ser humano. Ele se entrega, na verdade. Porque o inimigo ele não é esse povo medroso, morno. O inimigo ele é quente e frio, cara. Ele tá apaixonado, cara. Mas tá agindo normal, ele tá seguindo a rotina dele, disciplina. Aí a garota chega, você é um otário. Te enganei o tempo todo. Sabe? Nossa, você... Ele olha pra ela. Nossa, eu apreciei o nosso tempo juntos. Eu sentirei a sua falta. E vai embora. E nunca mais fala com ela. E ele não vai se esquecer disso. Mas ele não baixa o nível. Ele é inabalável. É tanto amor próprio. É tanto controle das situações que ele pode controlar, que se a menina for babaca com ele, mesmo ele tendo-a tratado bem, de maneira cavalheira, sabe? Mesmo tendo feito cortejo da maneira certa, dentro do arquétipo masculino, não tem, ele passa inabalável, incólume pela situação, ele aprende com a experiência dele. Ele chega, essa garota em especial, ela fez isso, e isso fica na memória dele. Me lembra uma situação, isso é lá do Evangelho, que Jesus falando com Maria, e ele fala a ela a respeito de ele ter de ficar na casa do pai, fazer as tarefas que o pai o delegou. E por mais que ela não tenha entendido, que é o que muitas vezes a vida faz conosco, acontece uma situação dessas que eu falei, uma situação de morte, e você não entende o que aconteceu. Você fica com uma interrogação, você fala, mas sabe, será que o que eu fiz pra merecer? Só que ao invés de ficar se culpando ou culpando o outro de cara, eu gosto do que se dá ali no texto, que é assim, Maria não compreendeu. Então ela assumiu, e no caso o inimigo faz isso. O inimigo ele não tem o raciocínio perfeito, ele não é onisciente, isso é Deus. Mas ele chega e fala, se dá da seguinte forma: Maria não entendeu, mas guardou no coração tudo o que foi falado pra ela. Então é exatamente isso. Ele não entende a situação, mas ele guarda tudo. E o que eu falo não é rancor. O que eu falo é não ser feito de trouxa, que aí vem a questão do ego também. Tem gente que tanto faz, o cara rasteja, sabe? Beija o pé. Não é assim. Se você vê assim, bom pra você. Você não é o inimigo. Fala assim, tem ego. Ele tem. Mas ele não vai deixar com que esse dito ego seja ferido por isso que vem de fora. Ele vai, de maneira paciente, prestar atenção na situação. Ele vai aceitar. Ele aceita também que ele não entende muito do que se dá. Só que aí vem 2 pontos, tá? Que eu quero fechar aqui. Que é...
Na dúvida, a culpa é minha. A culpa é minha, a culpa foi minha. Tá? Vou colocar, a culpa é minha. Essa é a postura de assumir as responsabilidades. O Jocko Willink, o ex-Navy SEAL, ele chama isso de extreme ownership. Eu gosto dessa frase. Que é basicamente uma autorresponsabilidade extrema. Tá? Eu vou escrever o termo dele mesmo. Aqui, extreme ownership. Eu citei o termo dele porque é um cara bom, admirável. E a gente tem que reconhecer que, de vez em quando, a culpa é da circunstância. Mas é bem menos instrutivo isso. E é um caminho muito fácil. Você só chegar e culpar a circunstância, ao invés de você chegar e falar assim, a culpa é minha. E você assume pra si. Porque é o meia culpa, meia máxima culpa. A culpa é minha. Entende? É a postura da pessoa que assume as responsabilidades. Isso é muito comum entre os admiráveis. Pegue um David Goggins da vida. Responsabilidade é sua. Pegue a sua cruz e me segue. Você tem que olhar para o que você fez de errado. Mesmo se houver 90% dos erros da pessoa, ainda houve um 10% seu. Ao invés de ficar culpando a pessoa pelos 90%, olhe para os seus 10%, busque melhorar esse 10%. E aí você se tornará uma pessoa melhor. E se a pessoa te tratou dessa forma, eu dei esse exemplo, assim, a pessoa chegar e começar a falar, seu otário, não sei o quê. Fala, pô, olha o nível da pessoa, é baixo nível, sabe? Uma pessoa de alto nível não faria isso. Então o inimigo olharia para uma situação dessas e falaria o que eu disse, que é ele apreciou, ele se entregou, sem ser otário, sem baixar-se, sem rebaixar-se. Ele manteve o seu nível. Ele manteve sua postura masculina. E foi cavalheiro. Mas não deu. Sabe? Só que ele não é o cara que vai depois manda mensagem daqui a uma semana. O inimigo, ele... Igual eu falei a questão do passado. Se ele tiver alguma questão pra conversar, ele vai conversar com a pessoa. Mas depois de realizado o sepultamento, acabou. Acabou pra ele. Ele pode realizar uma análise interna pra ver o que eu posso melhorar, o que aconteceu ali. Mas ele não vai atrás. Então, há de haver competição, a vida é competição. Tudo que você quer, outra pessoa quer também. As primícias são as mais disputadas. E quem ficará com elas? Os melhores. São poucos que são convidados para a festa da filha do rei. Que seja você. O inimigo com certeza será. Com certeza. Por quê? Porque ele faz tudo o que deve ser feito. E o inimigo é você. É a sua melhor versão. E eu não gosto de motivação. Isso é prático. Você chega e faz. Você chega e faz. O que há de ser feito, você faz. Você executa. E acabou. E foco.